Eu sou daquelas pessoas que nunca diz que não a uma aventura. É como se nunca conseguisse chegar suficientemente longe. E quando passei a Cordilheira do Alasca, há 25 anos, não voltei a olhar para trás. Algumas pessoas gostam de ir a regiões selvagens só para ver, mas eu gosto dessas regiões para lá viver. Não é possível manter secreto um território com esta extensão. No entanto, as pessoas que vivem no Alasca são poucas e estão muito afastadas umas das outras. Jack Hayden adora a sua solidão, mas hoje tem companhia. O fotógrafo Dan Kowalski. Eu acho o Alasca tão incrivelmente rico em tantos aspectos que me sinto atraído por ele. Atraído como se estivesse apaixonado. Por isso me é fácil fotografar aqui. Juntos, os dois amigos partem para uma aventura com uma missão: fotografar uma remota aldeia nativa prestes a transformar-se numa povoação fantasma. From the lodge here and crossing Lake Minchumina, we'll go up Donchalock Creek here, across Snohomish Lake. O Alasca é a última grande fronteira americana. Jack vive bem no interior. O seu destino é Talaida, um dos últimos redutos da cultura atavasca. Muito antes do homem branco se aventurar por aqui, os atabascos fundaram uma aldeia numa das terras mais hostis do mundo. Nos seus primórdios, Talaida podia gabar-se de ter uma população numerosa. Mas o mundo moderno revelou-se muito tentador. E agora, as 12 pessoas que ali vivem preparam-se para abandonar a cidade. Estas fotografias, que datam de 1915, foram das primeiras a ser tiradas aos atabascos da Talaida. Jack convidou Dan para tirar as últimas. Quando me apercebi de que estas pessoas se iam todas embora e que não ficaria ninguém em Talaida, pensei, o Dan tem de vir aqui, temos que fazer isto. Pensei, isto é que é o Alasca. O Dan tem de fotografar isto. Jack tenciona deixar para trás a sua moto de neve e viajar apropriadamente. Para Jack, isso significa viajar num trenó puxado por cães. Este é que é o gênio da operação. Jack tem 55 estrelas na sua equipa e cada uma tem um nome e uma personalidade própria. O Piglet e eu já fizemos mais de 40 mil quilómetros juntos. O quê? Então deram uma volta ao mundo. Não é incrível?
Jack pode ser um solitário, mas raramente está sozinho. Não há muitos condutores de cães no Alasca, embora o departamento turístico promova a imagem de que há muitos. É muito dispendioso e dá muito trabalho. É preciso dedicarmos-nos aos cães e, bom, isso é uma das coisas que fazemos. O trilho 101 põe à prova a perícia em evitar os acidentes. O caminho que vamos seguir é bastante acidentado e o tornó vai andar para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, pelo que é importante mantermos o equilíbrio. Por estas paragens, andar num trenó puxado por cães é o que há de mais parecido com o surf. Quando a curva é para a direita, inclinas-te, de maneira a que o tornó levante e consigas curvar. O truque está em dominar os travões, mantendo esticada a correia entre o trenó e os cães. Aparelhar os cães é um caos organizado. A raça Husky foi criada com um único fim: puxar um trenó. E quando se põem a caminho, nada os pode deter. Estes animais nasceram para correr. Estás pronto? Vamos! Surpreendeu-me a força com que largámos da pista. Meu Deus! Eu já experimentei várias coisas excitantes, mas isto superou tudo. Pensamos que os controlamos, mas não é bem assim. Andar de trenó é uma excelente maneira de conhecer um país, porque somos puxados por animais de quem gostamos e que adoram o seu trabalho. Além disso, viajamos a um ritmo que nos permite ver a paisagem. Sentimos o aroma dos abetos. Mesmo no pino do inverno, conseguimos sentir todos estes aromas incríveis. É uma forma de viajar calmamente, com tempo para ver tudo e para melhor apreciar. É assim que o Alasca devia ser visto. Conduzindo cães e sonhando acordado com um tempo que já passou. O caminho seguido por Jack e Dan foi desbravado pelos primeiros atabascos. A corrida ao ouro de 1905 trouxe uma breve mas intempestiva invasão de estranhos. Estes caminhos eram então a única ligação com o mundo, percorridos pelos mais arrojados de todos os exploradores, os carteiros do governo dos Estados Unidos. Num bom dia, conseguiam viajar cerca de 100 quilómetros, completando o circuito em 11 etapas diárias. Alguns empresários mais expeditos construíram estações em cada etapa para os receber. Aqui, entre as paisagens desoladas do Alasca, as pessoas encontravam refúgio e encontravam-se. Hoje, restam apenas as ruínas. Às vezes penso como deveria ser para estas pessoas, para os primeiros brancos que viajaram por este país e conheceram esta gente e esta terra. Se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, ter-me-ia provavelmente juntado a elas. Gosto demasiado disto. É como se viajássemos na companhia desses fantasmas. Or something, and that's what finally collapsed the roof. Para Jack e Dan, as instalações são ainda mais primitivas do que já foram.
Quanto ao jantar, nunca haverá nada como a comida de restaurante de beira de estrada. $2,50 era o exorbitante preço de uma refeição tomada num destes restaurantes de estrada. Fosse ela feita de ovos já com 3 meses, carne de rato almiscarado ou uma tigela reforçada de guisado de alce. Em 1932, o avião substituiu o trenó puxado por cães. Um a um, os restaurantes de beira de estrada foram fechando as suas portas para sempre. Esta manhã, Dan aventurou-se a sair sozinho. Saudar o novo dia é o sonho de qualquer fotógrafo. Vivem aqui mais águias pesqueiras americanas do que em todos os outros estados juntos. A cada passo, o Alasca oferece um motivo para fotografar. Para Dan, esta viagem é também uma oportunidade de conhecer a vastidão selvagem de uma forma completamente nova. Para muitos viajantes de trenó, isto foi o prenúncio do fim. Sozinhos, a quilómetros de casa e com um frio paralisante. Avistar Jack é um alívio. Já me aconteceu. Sentimos os maiores palermas do mundo, mas não é difícil. Há tanta força nestes cães que conseguem desencravar o gancho. Oh, good dog. Okay. Good dog. Hey, look at that, huh? Hey, all right. Here. Aqui são poucas as coisas que se interpõem entre a vida e a morte. Uma matilha de cães forte, alguns fósforos secos e um pouco de sorte. As lições que se aprendem no Alasca podem ser cruéis. Um dos primeiros homens brancos que percorreram estes trilhos aprendeu-as da pior maneira. Esse homem era o tenente Joseph Herron, do Exército dos Estados Unidos. Em 1899, Herron liderou uma equipa de reconhecimento cujo objetivo era conquistar o árido território. Mas uma vaga estival de frio intenso venceu-os. Depois foi desferido o golpe final. Um urso devorou os 20 e poucos quilos de bacon que tinham de reserva. Mas o grande chefe atabasco, Sesui, que andava a caçar, matou esse mesmo urso e, ao abrir-lhe o estômago, identificou o bacon como comida de homem branco. Quando Sesui os salvou, os homens estavam à beira da inanição. O chefe e o seu grupo eram de Telaida. Finalmente, depois de 2 dias de viagem, Jack e Dan chegam ao seu destino. Olá. Para as pessoas de Telaida, a chegada de visitantes é sempre uma ocasião especial. Este é o Dan, este é o Steven Jr. Olá, Steven. Olá, prazer em conhecê-lo. Este é o Jimmy. E esta bela rapariga é a Chel Marie. As crianças da família Nicolai são a última geração em Telaida. Dan tem o seu trabalho facilitado. Vá lá, então um sorriso. Um sorriso.
Bom, para mim é perfeitamente claro que o valor desta viagem é conhecer uma outra parte do Alasca. Aproveitar para tentar compreender este lugar, para conhecer o espírito deste lugar. Tenho vindo a conhecer o povo de Telaida desde meados dos anos 70, quando comecei a trabalhar como piloto de táxi aéreo. Nessa altura viviam em Telaida cerca de 35 pessoas. Os habitantes de Telaida exercem ainda as suas artes ancestrais, transmitidas de geração em geração. Aqui vivem os últimos atabascos construtores de armadilhas para castores. Mas os tempos estão a mudar para este povo. Eles são hoje os guardiões de uma aldeia que irá transformar-se numa povoação fantasma. A escola de Telaida já só tem 3 alunos. Muito poucos para que o Estado continue a sustentá-la. Com o seu encerramento, os Nicolai terão que partir e os seus poucos vizinhos seguirão para aldeias maiores. Há mais de um século que vivem pessoas em Telaida. Longe vai o tempo em que o padre ortodoxo russo ia regularmente à igreja da aldeia. Esta representa agora um prenúncio do dia cada vez mais próximo, em que o resto de Telaida terá o mesmo destino. Ei, povo de Telaida, vocês são fantásticos. Penso que, quando era mais novo, o que realmente me atraiu para esta vastidão foi o facto de descobrir se podia vencê-la. A resposta é não, não é possível. Depois de 30 anos a viver no Alasca, aprendi que podemos apenas respeitar-nos mutuamente, mas nunca o podemos conquistar. Ele ganha, ganha sempre. O caminho de regresso a casa será longo para Jack e Dan. À medida que se afastam, fica cada vez mais longínqua a hipótese de aqui regressarem. Em breve, as pessoas desta aldeia partirão, mas Telaida permanecerá. A maior parte dos rios termina nas suas margens, mas não o Amazonas. Ele estende-se muito para além delas. Corre nas veias do seu povo e abraça metade de um continente. Por entre as nascentes do Amazonas, no Equador, fica a aldeia de Zabalo, habitada por um povo tão antigo como os Incas. Os Cofan devem a sua sobrevivência à floresta tropical. Este é um dia especial para Carlos Ioioguás e a sua mulher, Daviana. Em breve partirão para uma viagem que os levará às paragens mais remotas das terras dos Cofan. O meu povo viveu sempre nesta floresta. Ao longo da história temos viajado rio acima e rio abaixo. Caçamos e pescamos. Viajamos durante semanas ou mesmo meses. É na estação seca que partimos. Todos os anos, a Amazónia é inundada por chuvas intensas.
No entanto, durante alguns meses de exceção, a chuva para. Os Kofan aproveitam o período seco de verão para se abastecerem. Os rios estão pouco profundos, pelo que a pescaria pode ser proveitosa. O povo de Carlos vive no interior da floresta do Equador. Para aproveitar ao máximo a estação, Carlos e a família deixam Zabalo para pescar nos labirintos formados pelos cursos d'água. Mas esta viagem tem um outro objetivo, mais importante. As crianças fazem parte do nosso dia-a-dia. Gostamos delas e elas andam sempre connosco. Agora vêm também para aprender connosco, tal como nós aprendemos com os nossos pais. Cabe a Carlos garantir que estas crianças saibam lidar com o mundo que vão herdar. Mais que uma oportunidade para a família se juntar, esta viagem será um ritual de transição. Os seus 3 rapazes têm muito que aprender, tanto as lições dos antigos como as da tecnologia moderna. Nivaldo, de 10 anos, Singo, de 5, e o neto de Carlos, Felipe, de 7 anos, vão poder conhecer os segredos da floresta tropical. Ensinamos-lhes as técnicas de que precisam para viver na floresta. Para nós, a floresta é o nosso alimento, a nossa matéria-prima, o nosso transporte. É tudo, tudo o que temos. A bacia do Amazonas contém cerca de 2/3 das águas correntes do mundo. No total, são cerca de 77 mil quilómetros de águas fluviais navegáveis que sustentam a maior floresta tropical do mundo. Em tempos, este afluente era designado por Rio Kofanei, em honra do seu povo. Mas, com a descoberta de ouro, há anos atrás, passou a chamar-se Água Rico, Água Rica. Hoje, no entanto, estas águas não têm nenhum atrativo para Carlos. As correntes negras de um subafluente, o Zabalo, devem estar cheias de peixe. A floresta é um lugar perigoso, mas se conhecermos os perigos, podemos evitá-los. Quando chega à estação seca, estes baixios ficam pejados de ramos e troncos. A passagem torna-se mais difícil. Qualquer obstáculo é uma oportunidade para aprender. A floresta é como uma sala de aula, onde os seus desafios fazem o papel de professor e as lições são aprendidas com cada dificuldade e com cada êxito. Aqui, as crianças aprendem depressa. Só há pouco tempo, os Kofan abandonaram o estilo de vida que esta viagem exige. Há gerações atrás, eles eram seminómadas em constante deslocação pela floresta em busca de alimento e descanso em acampamentos improvisados. Para Carlos e a sua família, aquilo que nos parece um pedaço de selva indefinido está longe de o ser. Sejam bem-vindos ao acampamento. Noutros tempos, estas viagens levavam-nos a centenas de quilómetros da aldeia, de onde estávamos afastados vários meses. Agora, as pressões do mundo exterior diminuíram o nosso espaço e nós temos de ficar mais perto de casa. Mas a casa, por agora, é fornecida pela própria terra. Com o machete, cortam-se as vigas e os barrotes. A corda para os atar é feita da planta Shendufa. E o telhado é feito com folhas de palmeira, Xixixa. No nosso mundo, basta saber bem uma coisa.
Mas para sobreviver aqui, é necessário conhecer todas as ferramentas que a floresta tem para oferecer. E as lições são muito urgentes, dado o número reduzido de alunos. Hoje em dia existem apenas cerca de 700 Kofan, mas houve tempos em que eram 20.000. No século XVI, quando os espanhóis dominaram os Incas, os Kofan nada sofreram, protegidos no interior das suas selvas impenetráveis. O Inferno Verde, como era chamado pelos europeus, desafiava os conquistadores a cada tentativa de o conquistar. A sobrevivência dos Kofan só foi possível graças à hostilidade do seu habitat. O Inferno Verde é um paraíso para aqueles que conhecem os seus segredos, graças às gerações passadas. Os antepassados de Carlos vivem através do conhecimento que ele tem deste mundo. Nos últimos anos, o número de Kofans baixou para menos de 400. E são apenas esses que mantêm viva uma sabedoria de séculos. Aqui, um feto para estancar hemorragias. Ali, uma planta para tratar dores de dentes. E uma outra para curar males de estômago. Uma formiga Ono a evitar. Uma mordedura de uma destas formigas provoca horas de dor intensa. Há algumas coisas básicas que podemos ensinar às crianças. O treino na floresta começa muito cedo. E à medida que prossegue, a floresta transforma-se na nossa segunda natureza. Estes conhecimentos podem ser ensinados, mas na sua maioria fazem parte daquilo que somos. Na verdade, nunca ninguém deixa de aprender. Quando vou para a floresta, continuo a ver coisas que nunca vi, nem experimentei. Pescar piranhas não é para todos. Nestas águas nadam cardumes de mais de 12 espécies, algumas das quais podem, em grupo, despedaçar um animal em segundos. Mas apesar da sua reputação, existem piranhas que só se alimentam de fruta. A pescaria podia ser melhor. Carlos decide-se então por outro plano, embora primeiro tenha de ensinar aos rapazes algo diferente. Está na altura de treinar tiro ao alvo. A zarabatana é a arma tradicional dos Kofan. Mas o veneno mortal outrora usado nos dardos, o curare, já não existe em quantidade. Atualmente, é quase todo exportado por via marítima para ser usado pela medicina moderna. É um poderoso relaxante muscular que tornou possível, por exemplo, a cirurgia de coração aberto. Esta é uma lição que nenhum rapaz Kofan pode deixar de receber. As zarabatanas dos rapazes são próprias para caçar pássaros, mas Carlos trouxe a sua espingarda para algo mais importante. Pescar pode ser fácil, mas uma boa caçada pode equivaler a vários dias na água. A floresta é muito densa, pelo que é difícil pressentir os animais. Aprende-se com a experiência a encontrá-los. Sabemos observar o seu rastro, os seus ruídos, todos os pequenos pormenores. Mas isso não quer dizer que os vejamos sempre. No interior da floresta, esconde-se uma grande variedade de vida selvagem. Um quarto de todas as espécies de aves do mundo. Uma centena de espécies de macacos. A boa, uma das maiores cobras do mundo.
E o arisco rei do sol da floresta, o jaguar. A maioria das criaturas da Amazónia vive solitariamente. Mas o troféu que Carlos procura viaja em grupos de cerca de 200 animais. O javali deixa um rastro inconfundível na vegetação rasteira. Horas depois, a busca de Carlos é recompensada, mas não pela presa que perseguia. Carlos encontrou um pequeno lago, o sonho de um pescador. A liana barbasco tem de ser trabalhada durante meia hora para produzir os seus fantásticos efeitos. Mas os resultados que proporciona são muito superiores aos da cana e da linha. Os seus efeitos são inofensivos para nós, mas bloqueiam temporariamente a capacidade de respirar dos peixes. O monte vai crescendo. É este o tipo de recompensa que faz da estação seca uma época tão apreciada. Mas todas as festas têm um penetra e este está carregado com 600 volts. Toda a gente sabe que as enguias elétricas existem, pelo que é preciso ser cauteloso para não apanhar um choque ou mesmo morrer afogado. Mas isso não quer dizer que não nos possamos divertir um bocado com elas. Uma pescaria de 45 quilos. Alguns peixes são cozinhados num tacho com sumo de yuca e pimenta e outros fumados até à perfeição. Uma especialidade sazonal para saborear agora e para guardar. O rio entregou a Carlos e à sua família uma quantidade de alimento suficiente para sustentar todas as famílias da aldeia durante uma semana. E a floresta tropical abençoou os Cofan com crianças sedentas do seu saber. A floresta é o nosso espírito. É a única coisa que foi sempre nossa ao longo das gerações. Ela envolve toda a nossa história, todos os nossos antepassados e todos os que ainda são vivos. Enquanto tivermos a floresta, continuaremos a ser nós próprios. Esta é uma vida boa, uma vida muito boa. Temos muito de tudo o que precisamos e temos tempo para a nossa família. É para manter isso que lutamos. Nestes climas, os ventos alísios sopram na mesma direção, na direção do paraíso. Impelida por uma brisa tropical, nasce uma viagem com uma gênese de um século. Um bergantim faz-se à vela partindo do litoral sul do Mar das Caraíbas. O Galaxy é um navio de outros tempos. É manobrado por uma tripulação nova. Esta é a primeira viagem que fazem juntos. The gaskets off. Set the jibs. Todo o barco está concebido para aproveitar o vento. Toda a tripulação manobra a uma voz, a de Adrian Fieldhouse, o comandante. Down, hose fast. I'll get her.
Ao contrário dos tripulantes, Fieldhouse sabe bem o que é a vida de marinheiro e ninguém conhece o Galaxy como ele. Este é provavelmente um dos últimos bergantins ativos do mundo. Mandar uma embarcação como esta é naturalmente uma experiência única, um verdadeiro privilégio. Fieldhouse pertence a uma espécie já rara de homens do mar, um dos poucos que ainda ganha a vida com um navio à vela. À sua espera está uma terra de espíritos irmãos. As Ilhas das Caraíbas são conhecidas pelos seus laços com o mar, mas nenhuma o é tanto como Bequia. Durante 200 anos, foi a capital da caça à baleia das Índias Ocidentais. Outrora, estas águas abrigavam bergantins e barcas e todo o tipo de embarcações baleeiras. Eram navios soberbos, mas transportavam uma frota muito mais humilde para enfrentar os titãs dos mares. Para caçar uma baleia, eram necessários homens de coragem. Os seus pequenos barcos minúsculos, chamados dories, eram concebidos para se deslocarem rapidamente. Os caçadores lançavam os arpões o melhor que podiam e agarravam-se com toda a força. Chamavam a isto a corrida de trenó de Nantucket. Halyards ready. Nesses tempos, o Galaxy teria uma tripulação de 9 marinheiros, mas Fieldhouse treina uma de apenas 3 homens. Mesmo com uma equipa mais experiente, preparar um barco destes é uma tarefa difícil. São precisas horas para içar todas as velas, uma por uma. Okay, ready on the mainsail? Velejar é como uma batalha. É uma atividade contínua em que temos de estar muito atentos ao estado do mar, do vento, ao barco e à segurança da tripulação. É uma atividade contínua. A vida de marinheiro é arriscada. Do mar, a força do vento implica correr alguns riscos. Subir aos mastros pode ser muito perigoso. A altura e o manobrar em cima das vergas são uma das coisas que mais preocupa as pessoas que embarcam pela primeira vez. A tripulação tem que ser muito cuidadosa. Até agora temos tido sorte, mas a vida do mar é perigosa. As pessoas podem sofrer acidentes. A vida dos homens dos grandes navios à vela era curta e extraordinariamente dura. Para além da doença e da má nutrição, tinham ainda de enfrentar a fúria do mar. Há 200 anos consideravam-se os 20 anos uma idade madura para um marinheiro. Eram necessários 200 homens para manobrar os enormes navios de pano redondo. Estes barcos eram 5 vezes maiores que um bergantim, mas isso não constituía grande defesa contra temporais violentos. Muitas tripulações encontravam a morte numa costa a sotavento, para aí atiradas por borrascas de força assustadora. A única coisa que se interpunha entre a vida e a morte era a força bruta na manobra e a inteligência do comandante. Pobre do navio onde faltava uma destas duas coisas, pois encontraria o seu fim nas investidas do mar. As profundezas do Mar das Caraíbas são um autêntico cemitério de destroços fantasmagóricos, assombrados pelos espíritos daqueles que foram vítimas dos elementos, de um comandante imprudente ou simplesmente do azar.
Uma autêntica frota submersa, outrora o orgulho das nações marítimas. Take out as much as you can. A única réplica possível à ira do oceano é o trabalho em equipa de uma tripulação, seja ela composta por 200 ou por 2 homens. Por entre um caos de cabos enredados, toda a tripulação luta para conseguir a afinação perfeita. Não! Atenção às escotas! Fieldhouse tem boas razões para estar impaciente. Há que aproveitar o vento. Com o último puxão, as velas são caçadas. O Galaxy voga finalmente a todo o pano. Este barco é muito especial, tem uma boa alma. É como um animal, maravilhoso para navegar no mar alto. É isto que define o Bergantim: elegância, velocidade e força pura. Os esforços dos marinheiros são recompensados pelo vento, mas enquanto ele soprar, o seu trabalho nunca termina. Uma vela rasgada não é um desastre, desde que uma refrega súbita não venha estragar tudo. Os homens têm de domar o pano antes que os ventos mudem de ideias. Navegar à vela é uma ocupação para os incansáveis. Num grande veleiro, há sempre concertos urgentes a fazer. Mas pelo menos o Galaxy está prestes a aportar à Baía do Almirantado, em Bequia. Segundo uma lenda dos antigos índios das Caraíbas, existe uma serpente gigante escondida entre estas ilhas. É isso que mantém as Caraíbas impolutas. O monstro não gosta que perturbem o seu covil. Domingo de manhã, Adrian Fieldhouse desembarca numa costa bem conhecida dos marinheiros. O povo de Bequia afirma descender dos índios das Caraíbas. Depois vieram os colonizadores europeus, seguidos pelos escravos africanos. Os filhos desta ilha provêm assim de 3 continentes. Mas a influência dos marinheiros de Nova Inglaterra é das mais sentidas. Antigamente, os grandes veleiros afluíam a Bequia para recrutar homens capazes, em quem os velhos baleeiros incutiam um amor permanente pelo mar. Ainda hoje se diz que qualquer nativo de Bequia sabe construir um barco à vela, seja em miniatura ou em tamanho real. Hoje, Fieldhouse vem testemunhar um acontecimento importante. É uma tradição antiga. Desde 1876 que se caça a baleia em Bequia. Atnil Olivier arpoou 80 baleias na sua vida, um feito singular. Hoje, Atnil tem razões para estar orgulhoso do seu sobrinho. Orson Olivier vai lançar ao mar um novo barco baleeiro, o primeiro em 12 anos. I don't want to cause any problems here, but come the spring, are you both going to be going after the same whale? What happens here? Well, I hope it do. If Uncle Atnil willing, I think I will do it. No problem. Well, he can't do the other boat and Atnil doesn't want to. They have 2 boats, right? We have
A lei internacional permite a caça à baleia em Béquia devido às suas antigas tradições. São autorizadas 2 capturas por ano, embora, na verdade, Athneil raramente tenha tido essa sorte. Bring this boat before you, Lord Jesus. Father, Lord, we ask you that your holy angels may camp around it, Lord. We, Lord, bring Mr. Arson Oliver, the owner of the boat, into your hand, Lord. Orson espera superar o tio. Os membros da sua tripulação têm o mar no sangue. Em Béquia, ainda há homens que se lembram dos tempos dos grandes veleiros. Com este barco, esses tempos são recordados. E não se existe champanhe, basta uma cervejinha. Longe vão os tempos em que um batismo exigia o derramamento de sangue de uma cabra e de uma ovelha. Mas o dia não deixa, por isso, de ser um marco histórico para os homens do mar de Béquia. Desde que o barco se porte bem. Assim se abre o caminho para a nova geração. O testemunho passa de Athneil para eles. Uma saída rápida põe à prova o orgulhoso Rescue. Quando chegar o inverno, ele aventurar-se-á nos caminhos do oceano. De velas desfraldadas e apenas com a força dos braços dos seus homens, irá cruzar os mares de Béquia. Navegarão na esteira de marinheiros há muito desaparecidos, em águas dominadas pelos baleeiros de antigamente. Nas marés de Béquia e no convés do antigo Bergantim é restaurada uma herança. Senti-me tremendamente privilegiado por participar nesta tradição. Aqui em Béquia constroem-se barcos maravilhosos, muito rápidos e muito coloridos, tal como o seu próprio povo. Nas Caraíbas, as velas do passado ganharam um novo fôlego. Hoje é uma terra desolada, mas há 500 anos floresceu aqui uma civilização da qual apenas restam os seus fantasmas. Os antigos deixaram-nos monumentos majestosos tão belos quanto desconcertantes. Os Anasazi contam-se entre os primeiros povos nativos do sudoeste americano. As suas terras sagradas e um grande número das suas ruínas pertencem hoje a um outro povo. Os orgulhosos guardiões da herança Anasazi. Buddy Lopes é um índio Ute. Eu falo com os espíritos e rezo ao meu bisavô e ao grande espírito. Sinto que existe uma verdadeira ligação espiritual com estas pessoas, com os espíritos destas pessoas. Buddy vem agora reclamar uma parte da história que resistiu à descoberta. A uma altura de cerca de 300 metros acima do fundo do canyon, existe um local tão isolado que não é visitado há mais de 10 séculos. Chamam-lhe a Casa Inacessível. Escalá-la implica algum trabalho e uma equipa escolhida a dedo para o desafio.
No rancho de Weber Canyon, fazem-se os preparativos para realizar o sonho de Buddy. Jerry Rapp é um fornecedor de artigos para expedições e um aventureiro. Há anos que Jack e a sua mulher, Anne, têm autorização para visitar as ruínas que a tribo Ute protege. Acompanhada pelo historiador Fred Blackburn, a expedição aventurar-se-á num dos últimos grandes locais de culto do Velho Oeste. A casa inacessível fica a 3 dias de distância por caminhos difíceis. O leito do rio Mancos abriu um caminho acidentado através do Canyon Weber, que foi em tempos percorrido por caravanas e cowboys e também pelos exploradores espanhóis. Mas foram os Anasazi que desbravaram este caminho. Para lá do rio Mancos ficam as terras sagradas dos índios. O estado norte-americano do Colorado é rico em vestígios Anasazi, mas poucos rivalizam com as ruínas espalhadas pela reserva índia da Montanha Ute. Os Rapp são visitantes bem-vindos para estas paragens graças à sua amizade com o guardião do passado. Hey Jerry, how you doing? Good to see you. Glad you guys made it. Mas Buddy não pode contar só com Jerry para alcançar o seu objetivo. Oh, that's great. Kevin Donald é um montanhista experiente. No fim da viagem, só ele irá tentar escalar as ruínas e explorá-las. You're gonna climb in and show us what's in there. Mas estes desfiladeiros são bastante diferentes daquilo a que Kevin está habituado. Montar a cavalo com um grupo de exploradores experientes e cavalgar durante 3 dias por um território onde existem cascavéis, gado bravo e diferentes tipos de terreno, e fazê-lo também na montanha Ute, com um guia índio profundamente espiritual, não, nunca fiz nada assim. Nos dias que se seguem, Kevin tem de aprender a interpretar todos os vestígios que provavelmente irá encontrar. As lições serão dadas nas ruínas por onde forem passando. Kevin será os olhos e os ouvidos de Buddy na casa inacessível. E os de Buddy serão os seus para observar o passado. Eu penso que Kevin é o tipo de pessoa capaz de compreender a espiritualidade do povo que viveu aqui. Ele mostrou vontade de aprender estas coisas. Por isso satisfaz-me que seja ele a consegui-lo. Kevin tem bastante trabalho à sua frente. Por cada vestígio que nos deixaram, há inúmeros mistérios. Por volta do ano 1200 da nossa era, os Anasazi abandonaram as suas aldeias no vale e instalaram-se nas encostas escarpadas, onde podiam passar um inverno mais quente e um verão mais fresco. Outrora, viviam milhares de pessoas nestes rochedos áridos e frios. I think this area was probably granary or storage area. I respect these people. Basta-me olhar para as estruturas que este povo construiu com ferramentas de pedra, osso e madeira para o respeitar muito. Eles tinham de aprender a sobreviver aqui. Respeito-os imenso. The corn is really the key to the whole Anasazi culture.
Mas houve tempos em que a vida era uma luta. Entre 1276 e 1299, uma grande seca consumiu esta terra, fazendo desaparecer a colheita de milho de uma geração. Isto mostra quão terrível deve ter sido a seca. Eles usavam todas as partes do milho. Estes são cascas que foram mastigadas e comidas. Teve de haver uma razão para eles abandonarem este local. Mas eu sei que a seca foi uma das razões pelas quais se tornou difícil viver aqui. Se a seca atormentou os Anasazi, por que razão escolheram eles viver nas encostas escarpadas longe da água? Talvez porque o local era mais fácil de defender. É possível que bandos de saqueadores os atacassem. E quanto mais durava a seca, mais os Anasazi tentariam preservar as suas escassas reservas de milho. Em 1300, os Anasazi tinham desaparecido. Por que razão, nunca ninguém saberá, exceto os próprios espíritos. A vida pode ter desaparecido daqui, mas os Anasazi ainda fazem sentir a sua presença. Um ritual de purificação assegura o apaziguamento dos antepassados. É um ritual de purificação que se deve realizar depois de termos estado dentro das ruínas ou simplesmente na sua zona, depois de termos tocado em artefactos e noutras coisas, e que serve para enviar os espíritos de volta para os lugares de onde vieram. Os Anasazi acreditavam que se morria quando o mal tomava conta do nosso mundo. Talvez tenha sido isso que lhes aconteceu. Simplesmente partiram desta realidade para a próxima. A equipa aproxima-se finalmente do limiar da história. Há mais de 1000 anos que este local espera por visitantes. Ao que parece, a casa inacessível merece o seu nome. Não estou a ver nenhum sítio por onde escalar. Não há fendas. Não fazia ideia que fosse tão acima do solo. Não há nenhuma forma de subir às ruínas, mas descer parece ser mais prometedor. Percebo agora porque é que ninguém lá foi. Não há mesmo por onde escalar. Nem sei se consigo fazer rapel por ali, mas vou tentar. É uma descida de cerca de 120 metros a pique e uma saliência abaixo ameaça impedir a aproximação de Kevin. Ei, vou tentar escalar aqui. Prestem atenção às cordas. All right. Kevin é a primeira pessoa a pisar este local desde os Anasazi. Está equipado com uma câmara de vídeo que envia as imagens para junto da equipa. A ideia é explorar as ruínas sem lhes mexer. Podem ver como é a beira? Daqui até lá embaixo
São cerca de 60 metros. Estão a ver isto? Parece ser suficientemente grande para guardar uns 25 a 30 litros. Conseguem-se ver impressões digitais, mesmo abaixo das marcas de unhas. Se este primeiro achado for indiciador, parece tratar-se de uma simples casa ou uma área onde se cozinhava. Mas há mais de onde veio este. Aquela laje tem uns 45 centímetros de comprimento e 38 de largura e está embutida no chão. É muito lisa. Parece-me cerimonial. Fiquei surpreendido porque não esperava ver tanto. O que vimos foi uma série de características que apontam para se tratar de um conjunto de salas cerimoniais. E quando começámos a observar as abóbadas, os símbolos solares e tudo isso, nada nos indicava que ali tivessem vivido pessoas, parecendo antes tratar-se de um local especial onde se realizavam cerimónias. A casa inacessível está alcandurada num dos pontos mais altos do desfiladeiro. Que lugar seria melhor para um xamã proteger os seus preciosos bens e realizar as suas leituras solares sagradas? Vêem este pau? Quando o expomos ao sol, projeta a sua sombra nesta parede. Vou entrar aqui nesta câmara, ok? Mais venerados que todos os objetos espirituais terão sido os traços no chão. Fred Blackburn acredita que poderia tratar-se de um armazém, não apenas para o milho, mas para sementes. Se assim fosse, esta casa seria uma das mais sagradas. Devo dizer-lhes que estava tão maravilhado com o que estávamos a fazer que tive de parar por momentos para me beliscar. De repente senti-me como um miúdo numa grande aventura. Ali estava eu, Kevin Donald, descendo em rapel para uma casa que ninguém tinha visto, pelo menos, durante 1200 anos. O barro e o pó não são grandes mensageiros dos tempos. É sem dúvida graças à bênção dos Anasazi que estes vislumbres do seu passado nos são oferecidos. Por escolha ou por casualidade, os espíritos da casa inacessível já não estão sós. E nós estamos com eles, através dos tempos.